Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje, a gente mergulha num pilar da nossa sociedade, sabe? Um tema-chave na Constituição brasileira: os direitos e deveres individuais e coletivos. E para começar, o foco vai ser no coração disso tudo: o famoso artigo 5º. A nossa base aqui para essa análise é um material didático bem completo sobre esse artigo. Ele é conhecido, por ser o mais longo e, para muita gente, o mais fundamental da nossa Constituição de 88. É coisa pra caramba, um universo mesmo. E justamente por ser tão extenso, o que a gente vai fazer hoje é dar o pontapé inicial, sabe? É a primeira parte da nossa exploração do artigo 5º. Com certeza vão ter outras conversas para a gente destrinchar mais pontos cruciais. Então, fica o convite para quem nos ouve acompanhar a série completa. Vamos decifrar juntos esse artigo tão importante. Para começar mesmo, vamos pegar aquela frase que, nossa, todo brasileiro já ouviu. Todos são iguais perante a lei. Parece tão simples, né? Tão direto. Mas o que isso realmente quer dizer no dia a dia, na prática? Olha só, o texto exato que abre o artigo 5º, o tal do caput, ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ok, vamos com calma aqui. A primeira coisa que salta aos olhos é essa parte: estrangeiros residentes no país. Isso aí não limita um pouco quem está protegido? É uma ótima observação, viu? E toca num ponto que, assim, na análise jurídica mais aprofundada, o pessoal chama de impropriedade técnica. Impropriedade técnica. Como assim? Tipo, o texto da Constituição acabou dizendo menos do que ele realmente protege, entende? A proteção a direitos tão básicos, né? Vida, liberdade, propriedade. Isso não se limita de jeito nenhum só a estrangeiro que tem visto de residência formalizado. Pensa num turista, sei lá, um argentino passeando pelo Rio. Se ele infelizmente for assaltado, é óbvio que ele tem o direito de ir na delegacia, registrar a ocorrência, ter a proteção do Estado ali buscando o bem dele. A interpretação que já está consolidada tanto nos livros quanto nos tribunais superiores é que essas garantias valem para qualquer pessoa, incluindo estrangeiros, que esteja fisicamente no Brasil. Não importa se é residente, turista ou está aqui por qualquer outro motivo. Pisou aqui, está protegido. Nossa, então. Quer dizer que a interpretação vai muito além do que está escrito ali na letra fria da lei, nesse caso. A proteção é bem mais ampla do que parece à primeira vista, faz sentido. Isso já puxa outra questão, né? Que sempre gera dúvida. Se a lei diz que todos são iguais, sem fazer distinção, como que a gente encaixa aí políticas como, por exemplo, as cotas raciais ou as vagas para pessoas com deficiência, as PCDs, em concursos? Nesses casos, tem um tratamento diferente, né? Claramente. Isso não bate de frente com o princípio da igualdade. Esse é o ponto central, né? E obriga a gente a separar dois conceitos-chave de igualdade: a formal e a material. A igualdade formal é essa ideia mais literal, digamos. Tratar todo mundo exatamente igual. Usar a mesma régua para todos, sem exceção. Tipo, a lei é cega. Exato. Já a igualdade material, que tem raízes lá atrás em Aristóteles, com aquela ideia de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades, bom, ela parte de um outro ponto. Ela reconhece que a sociedade, na prática, não é um campo de jogo nivelado, né? Existem grupos que historicamente foram prejudicados, barreiras que não são visíveis para todo mundo. A igualdade material busca usar o próprio direito como uma ferramenta para tentar compensar essas desvantagens, para tentar equilibrar as oportunidades, o jogo da vida. E as medidas como as cotas são justamente exemplos dessa busca pela igualdade material. São o que a gente chama de ações afirmativas. Ah, as ações afirmativas. Isso. Ou alguns autores chamam de discriminações positivas. O termo positivas é para indicar que elas querem promover um bem, corrigir uma distorção, sabe? Diferente da discriminação negativa, que prejudica. O objetivo é fazer a igualdade ser algo mais palpável, mais real, e não só uma frase bonita no papel.
Entendi essa diferença. Então, a lei pode criar essas diferenças para tentar diminuir desigualdades que já existem, que são maiores. Mas e a validade disso perante a própria Constituição? As cotas, por exemplo, a gente sabe que geram muito debate. Elas são consideradas constitucionais? Sim, são consideradas constitucionais. Apesar de todo o debate social, que é super válido, né, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já tem uma posição bem consolidada sobre isso. Eles entendem que as ações afirmativas, como as cotas raciais e para PCD, são sim perfeitamente compatíveis com a Constituição. Mesmo. E essa validade ganha ainda mais força, olha só, por causa de tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou e que foram incorporados aqui na nossa legislação com força de emenda constitucional, ou seja, tem o mesmo peso da própria Constituição. Entendi. E como funciona a aplicação? É igual para todo mundo? Não exatamente. Tem um detalhe importante aí. A Lei Federal de Cotas Raciais em Concursos, que é de 2014, ela é obrigatória para a administração pública federal direta e indireta. Mas, por causa do nosso sistema federativo, estados e municípios têm autonomia para legislar sobre isso. Eles podem criar as próprias leis de cotas ou não criar. Ah, então depende. Depende. Mas atenção, tem uma exceção importante. Para concursos do Poder Judiciário e do Ministério Público em todo o Brasil, quem manda são resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. E essas resoluções exigem as cotas raciais. Aí não tem escolha para o órgão. Certo, então tem essas camadas de aplicação. Vamos tentar ver isso em situações mais concretas agora. Começando pela educação superior. Como é que ficam as cotas nas universidades federais diante daquela ideia de mérito? Porque a Constituição fala que o acesso aos níveis mais altos de ensino depende da capacidade de cada um, né? Ótimo ponto. A Constituição estabelece mesmo o princípio do mérito para o acesso à universidade. É diferente da educação básica, né? Dos 4 aos 17 anos, essa sim é um direito que todo cidadão pode exigir do Estado, que tem que oferecer de graça. Agora, como as vagas na universidade pública são limitadas, o critério é a capacidade que a pessoa demonstra. E as cotas? Então, o que o STF fez quando analisou a constitucionalidade das cotas nas universidades foi interpretar esses dois princípios juntos. O entendimento foi que as cotas não eliminam o mérito. Elas, na verdade, recontextualizam o mérito. Como assim? A seleção continua baseada no desempenho, claro, mas ela acontece dentro de grupos diferentes. Os melhores classificados na ampla concorrência pegam as vagas deles e os melhores classificados dentro dos grupos de cotistas pegam as vagas reservadas para eles. O interessante aqui não é só o STF dizer que é constitucional, mas como ele argumentou que um ponto de partida social desigual impede uma competição puramente justa só pelo mérito. Nessa visão, as cotas não são uma exceção ao mérito, mas quase uma condição para que o mérito possa, um dia, funcionar de forma mais justa para todo mundo. Faz sentido essa lógica. E só para completar, quando a gente fala de cota racial, geralmente se usa a autodeclaração de cor ou raça do IBGE, né? O mais comum é reserva para pretos e pardos, que, aliás, são a maioria da população brasileira, segundo o próprio IBGE. Interessante essa leitura do Supremo, buscando harmonizar mérito e ação afirmativa. Agora, mudando um pouco de área, mas ainda na igualdade, como fica a situação de estrangeiros no sistema de justiça criminal? Vamos imaginar um caso? Um brasileiro e um estrangeiro são presos juntos, em flagrante, traficando drogas no aeroporto. É um cenário excelente para mostrar a força desse princípio da isonomia, da igualdade. Digamos que os dois sejam processados, condenados e comecem a cumprir a pena. O brasileiro, se ele preencher os requisitos da lei, tempo de pena cumprido, bom comportamento, etc., ele vai ter direito aos benefícios da lei de execução penal. Coisas como progredir de regime, ir para o semiaberto, para o aberto ou até conseguir o livramento condicional. Certo, o caminho normal. Isso. E o estrangeiro? Aí que está o ponto crucial. Mesmo que, depois de cumprir uma parte da pena, ele esteja irregular no Brasil, sem visto válido, e mesmo que ele não consiga comprovar um requisito que às vezes pedem para alguns benefícios, que é ter ocupação lícita, o que seria quase impossível para alguém nessa situação, né? O STF já decidiu várias vezes
que ele também tem direito aos mesmos benefícios penais que o brasileiro. Mesmo irregular e sem trabalho comprovado? Exatamente. Porque negar esses direitos seria tratar ele de forma mais dura pelo mesmo crime só por ser estrangeiro. E isso seria uma violação direta da igualdade. Ele cumpre a pena como brasileiro e tem os mesmos direitos durante a execução dessa pena. Entendido. Isso se conecta com o que a gente falou lá no começo sobre a proteção ampla aos estrangeiros, né? Não só aos residentes. Agora, voltando para os concursos. Além das cotas, tem o famoso TAF, o Teste de Aptidão Física. E aí, o que acontece se um candidato, sei lá, torce o pé na semana do teste ou passa mal bem no dia? Tem direito a fazer de novo? Olha, a regra geral, que já está bem firme nos tribunais superiores, é bastante rigorosa. Não existe um direito automático, assim, garantido para remarcar o TAF por causa de problema de saúde ou imprevisto pessoal de última hora. Lesão, mal-estar, acidente. Sério? Sim, a única situação em que essa segunda chamada seria possível é se o próprio edital do concurso, de forma clara, expressa, previsse essa possibilidade para todos os candidatos que estivessem em certas situações. Mas na prática isso é muito, muito raro, quase não existe nos editais, por questões de isonomia com os outros candidatos e também pela logística complicada que seria. Puxa, então a regra é dura mesmo. Se acontecer algo, perdeu a chance, não tem exceção nenhuma. Tem uma exceção muito importante, essa sim garantida pelo STF. As candidatas gestantes. Ah, as gestantes. Exatamente. O Supremo assegura à gestante o direito de remarcar o TAF. Não importa se o edital fala alguma coisa ou não, e não importa em que fase da gravidez ela esteja. A base para isso é a proteção que a Constituição dá à maternidade, à saúde da mulher e do bebê. Faz todo sentido. E seguindo uma lógica parecida de proteção, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, também tem decisões favoráveis à remarcação de outra etapa, que é o curso de formação, aquele que geralmente acontece depois da posse para mulheres que estejam amamentando. Ah, então tem essa proteção especial ligada à maternidade e à primeira infância nesses casos. Entendi. E voltando para a educação, mas agora na básica, e pensando nas pessoas com deficiência. Como a igualdade funciona se uma escola particular, por exemplo, recusa a matrícula ou cobra mais caro de um aluno com deficiência que precisa de um apoio extra, tipo um monitor? Essa é uma questão central para a inclusão, né? A nossa legislação, principalmente a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela considera crime tanto recusar a matrícula quanto cobrar valores a mais, uma sobretaxa na mensalidade, por exemplo, só porque o aluno tem uma deficiência ou porque precisa de algum recurso de acessibilidade ou apoio pedagógico, como um profissional de apoio. Então é crime mesmo. É crime. E tem mais. O STF também já analisou a questão do custo que esse apoio extra pode gerar para a escola. E o que ficou decidido é que esse custo não pode ser jogado todo nas costas da família do aluno com deficiência. Ele tem que ser incluído na planilha de custos geral da escola e diluído, socializado entre todas as mensalidades. Ah, então o custo é dividido por todo mundo. Exato. A ideia de que a inclusão é um dever de todos. E o custo dela também tem que ser compartilhado para não criar uma barreira financeira que impeça o acesso daquela criança. Interessante essa socialização do custo para garantir o direito. Falando em custos e saúde, como a igualdade funciona dentro do SUS? Por exemplo, se uma família tiver condições e quiser pagar por um quarto melhor numa internação pelo SUS, pode? E como é que fica quando o SUS precisa usar leitos de hospitais privados? São duas situações diferentes, mas com respostas baseadas na igualdade. Primeiro, dentro de uma unidade do SUS, não pode pagar por diferença de classe ou por um quarto melhor. Mesmo que a família se ofereça para pagar, isso não é permitido. O princípio ali é o da universalidade e da igualdade no tratamento e nas condições que o sistema público oferece naquele lugar. Entendi. Nada de upgrade pago no SUS. Isso. Segundo, a relação com os hospitais privados. Quando o SUS precisa de leitos e não tem vaga na rede pública, ele pode recorrer à rede privada. Tem a rede complementar, que são os hospitais que têm contrato, convênio com o SUS. Esses recebem pela tabela SUS, que geralmente paga menos que o mercado. Certo. E tem a rede suplementar,
que são os hospitais privados que não têm convênio. Se um desses for obrigado a atender um paciente do SUS, geralmente por ordem judicial, em emergências quando falta vaga em todo lugar, surge a dúvida: quanto pagar? O hospital não quer receber o valor baixo da tabela SUS, mas o governo também não pode pagar o valor cheio de mercado. Aí o STF definiu uma solução intermediária. E qual foi? O pagamento deve usar como referência os valores da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que regula os planos de saúde. É um valor considerado mais equilibrado para essa situação excepcional. Entendi a lógica para as duas situações e essa solução do STF para o pagamento na rede sem convênio. Para a gente fechar essa rodada de exemplos práticos, direito de família, herança. O tratamento na lei é o mesmo para quem foi casado no papel e para quem só vivia em união estável? Hoje, sim, o tratamento é igual. O Código Civil de 2002 originalmente tinha regras diferentes para a herança de cônjuges do casamento e companheiros da união estável. E, em geral, as regras para quem estava em união estável eram piores, menos vantajosas. E isso mudou. Mudou. O STF, lá em 2017, julgou que essa diferença era inconstitucional. Foi o tema 809 de repercussão geral. O Supremo entendeu que a Constituição colocou a união estável no mesmo patamar do casamento como entidade familiar, e, portanto, não podia ter hierarquia entre as duas na hora da herança. Manter regras diferentes violaria a igualdade e a própria proteção que a Constituição dá à união estável. Então, hoje, o companheiro ou companheira que sobrevive tem os mesmos direitos na herança que o cônjuge que sobrevive. Nossa, então a busca pela igualdade real mexeu mesmo em muitas áreas do direito. Agora, voltando uma última vez lá para o texto do artigo 5º, bem no comecinho, ele fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas aí tem uma frasezinha, nos termos desta Constituição. O que essa ressalva quer dizer? Essa ressalva, nos termos desta Constituição, ela funciona como se fosse uma autorização para que a própria Constituição, em situações excepcionais e bem justificadas, possa sim estabelecer tratamentos diferentes entre homens e mulheres. Ah, então a própria Constituição pode criar diferenças. Pode, mas essas diferenças não podem ser do nada, arbitrárias. Elas precisam ter um motivo razoável, proporcional. Geralmente estão ligadas a compensar desigualdades históricas, de novo, a igualdade material, ou para proteger condições específicas. O exemplo clássico disso são as regras de aposentadoria, que historicamente exigiram idade e tempo de contribuição menores para as mulheres, reconhecendo a dupla jornada ou outras desvantagens sociais. Mesmo depois da reforma da Previdência de 2019, que tentou igualar muitas regras, o STF precisou intervir em alguns casos específicos, por exemplo, na aposentadoria de policiais, e mandou manter critérios diferentes, reafirmando que a igualdade só no papel, a formal, nem sempre resolve a questão da igualdade material quando a gente fala de gênero. Certo, então o que fica bem claro dessa nossa conversa de hoje é que aquela frase aparentemente simples, todos são iguais perante a lei, na verdade esconde uma complexidade enorme. Não é só tratar todo mundo igualzinho no papel, que é a igualdade formal, exige um olhar atento para a realidade, para as diferenças e, muitas vezes, usar a própria lei para buscar uma equidade mais real, mais efetiva, que é a igualdade material. A gente viu isso acontecer na proteção ampla aos estrangeiros, nas ações afirmativas, como as cotas, na proteção da gestante lá no TAF, na inclusão dos alunos com deficiência, nas regras do SUS e até na herança, equiparando os direitos. É um princípio vivo, né? Que está sempre sendo interpretado e aplicado. Exatamente. A igualdade material e essas ferramentas, como as ações afirmativas, são fundamentais para dar vida, para concretizar mesmo o princípio da isonomia que está lá na Constituição. E como a gente falou, esse artigo 5º é um verdadeiro baú de direitos e garantias fundamentais. E como a gente prometeu lá no início, essa foi só a nossa primeira entrada nesse universo. Tem muito, mas muito mais para a gente desvendar nos vários incisos do artigo 5º.
Por isso, eu reforço o convite para quem está nos acompanhando. Continuem com a gente nessa série de análises. Vamos seguir decifrando juntos os direitos e deveres individuais e coletivos que formam a nossa cidadania. E para fechar por hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Quando a gente busca a igualdade material, usando tratamentos diferentes, como nas ações afirmativas, qual seria o limite disso? Como é que a gente garante que essas diferenciações continuem sendo justas, sirvam para reduzir desigualdade de verdade, sem correr o risco de, lá na frente, acabarem criando outras formas de privilégio ou de separação? Fica aí a reflexão para o nosso próximo encontro.